Olá, eu sou a Sandra Costa e quero agradecer a sua presença no programa Universo Holístico. Conforme combinado, nós vamos falar hoje sobre a constelação familiar e a lei sistêmica da ordem e da hierarquia. Bert Hellinger percebeu que existe uma dinâmica nessa ordem, nessa hierarquia. Nós precisamos honrar, agradecer aqueles que vieram antes da gente. Essa lei ela pode ser incluída tanto no âmbito familiar, no âmbito de amigos, no âmbito escolar, no âmbito das empresas. Como é que ela funciona? Então, vamos pegar o exemplo da família. Aqueles que vieram antes, eles têm preferência dentro do sistema. Então, os bisavós, eles vieram antes que os avós, que vieram antes que os pais, antes que os filhos, antes que os netos. Então, eles precisam ser honrados e agradecidos pelo fato de terem vindo antes, reverenciados e respeitados principalmente. Quando existe aí uma desordem nesse sentido, isso causa problema na família inteira. Então, dentro do âmbito familiar, eu vou dar um outro exemplo. Suponhamos que um pai morra e um filho ele queira assumir o lugar do pai. Isso acaba causando um problema porque o filho ele não consegue assumir o lugar do pai, porque esse lugar sempre será do pai, independente dele estar vivo ou morto, e o filho ele não consegue assumir o próprio lugar. Então ele fica fora de eixo e isso desestrutura toda a família. Cada um tem o seu lugar dentro dessa ordem hierárquica. No caso das empresas, isso também pode acontecer. Então, por exemplo, um gerente que ele se acha no lugar de um diretor. Ele quer ser um diretor e ele se comporta como se fosse um diretor. Existe um desrespeito dessa ordem hierárquica. Ou um funcionário que queira se comportar como gerente. Também existe esse problema. Nas escolas, a gente pode pensar o aluno quando ele quer infringir a autoridade que o professor tem dentro da sala de aula, ou um professor que não respeita a coordenação, a direção. Então essa lei ela serve para todos os âmbitos. Nós temos que honrar aqueles que vieram antes. Nós precisamos agradecer e respeitar. Respeitar é a principal palavra nesse caso. E na ordem hierárquica, dentro da nossa família, é preciso que a gente saiba o nosso lugar. Então, por exemplo, dentro de uma família que tenha 4 filhos, qual é o meu lugar dentro dessa família de 4 filhos? Eu sou a primeira, eu sou a segunda, eu sou a terceira, eu sou a quarta. Só que muitas vezes, dentro dessa ordem hierárquica, existe um fator que pode afetar todas as pessoas envolvidas, porque ele não é mencionado dentro do núcleo familiar, porque existe uma certa vergonha em expor o fato ocorrido, que são os abortos. Então, o aborto, dentro da constelação familiar, não nos cabe julgar se ele foi provocado ou se ele foi natural. Importante é que ele aconteceu. Então, dentro dessa ordem hierárquica, é necessário que os abortos sejam incluídos, eles precisam ser colocados, porque quando eles estão excluídos, eles já estão infringindo a lei do pertencimento que nós falamos da outra vez. E daí vai infringir essa segunda lei, porque se ele não está colocado dentro da ordem hierárquica, isso vai afetar todas as pessoas envolvidas. Como isso pode acontecer? Então, vou citar o exemplo dessa família de 4 filhos. Então, por exemplo, eu sou a filha mais velha e eu tenho mais 4 irmãos. Mas, antes de mim, a minha mãe ela teve um aborto e ela não sabia que abortou ou não mencionou que abortou, porque ocorrem muitas vezes os abortos espontâneos, sem que a pessoa saiba, ao menos que ela teve esse aborto, e acontecem também aquela gravidez gemelar, onde 2 óvulos são fecundados, mas apenas um se desenvolve. Isso é muito mais comum do que a gente imagina e acredita. Então, suponhamos que tenha ocorrido um fato desses na família e a pessoa ou não sabe ou omitiu. É um segredo. E daí eu tô achando que eu sou a filha mais velha, mas na realidade eu não sou porque veio alguém antes de mim. Então eu estou ocupando um lugar que não me pertence. Eu estou fora da ordem hierárquica. E isso afeta a mim, a toda a minha família, então pai, mãe, avô, avó e também aos meus irmãos. Então é necessário que a gente saiba nosso lugar dentro da família, dentro do trabalho, dentro da escola, dentro da empresa, dentro do núcleo de amigos. É necessário que essa ordem seja respeitada. Uma outra maneira de se desrespeitar essa ordem é quando muitas vezes a gente se sente superior a esses membros da família. Então muitas vezes acontece de você achar que você é melhor do que o seu pai ou que a sua mãe, melhor que o seu avô, que a sua avó, porque você está fazendo melhor do que eles.
Nós não fazemos melhor, nós fazemos diferente. Quando a gente quer fazer melhor, a gente se julga maior. E dentro dessa ordem hierárquica, nós sempre somos pequenos perante aqueles que vieram antes. Então, existe essa necessidade de respeitar. E quando a gente desrespeita porque se acha superior, a gente infringe a lei. E lembra, qualquer lei infringida, ela gera um ônus. E qual é esse ônus? Vai afetar toda a família e isso pode causar uma depressão dentro do sistema, porque a pessoa está fora de ordem. Quando existe uma morte, que é o caso do aborto, que não foi reconhecida, existe a possibilidade daquela pessoa que viveu se sentir culpada porque o outro morreu e ela viveu. Tudo isso, gente, é de maneira inconsciente, é muito importante deixar isso claro, porque a constelação familiar, ela trata as questões do inconsciente. Então, se tiver alguma dúvida a respeito de como é que funciona essa lei hierárquica, é só entrar em contato conosco através das redes sociais. Semana que vem, terça-feira às 20 horas, eu volto para falar sobre a terceira lei, que é a lei da troca e do equilíbrio.